Tribuna Livre. Em atendimento ao ofício protocolado nesta Casa Legislativa para falar sobre investimentos na área da saúde em Ubá, esclarecer sobre os pedidos entregues ao vice-governador sobre vazias existenciais e desvios de terra da rodovia LMG 850, convido para o uso da Tribuna Livre do senhor Dr. João Paulo dos Santos. Boa tarde a todos que estão aqui no público, né? Essa Casa de Leis é nossa, é do povo. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, aí no plenário. Quero deixar meu muito obrigado e prometo que vou ser breve, tá? Quero agradecer aqui nominalmente aos vereadores, porque todos aqui eu conheço, somente a vereadora que foi empossada hoje, que eu quero desejar boas-vindas aqui também, que eu não conhecia ainda pessoalmente. Então, Soninha, vereadora Jane, vereador Renatinho, vereador Edeir, a vereadora que eu já citei, que é o nome de... Não, né? Cristina não, é a Ângela. E o professor Breno, que foi meu aluno e é um exímio professor. O Pica-Pau, que é meu amigo de infância, que a gente jogava bola junto. O Domingos, o André. O Paulinho, que a gente não pode deixar de falar, porque é quase da família. O professor Samuel Soares, que eu já conheço. O nobre presidente da casa, ao qual eu cumprimento a todos, inclusive o Lucas. Deixo os meus cumprimentos a todas as pessoas que aqui estão. Peço, por gentileza, ao funcionário, eu esqueci o nome, Jones, que pudesse já adicionar aqui, que eu vou passar para vocês rapidamente um pouquinho do que eu vim trazer para vocês de informação. É muito importante que pessoas que detêm conhecimento e que atuam junto à comunidade possam fazer uso dessa tribuna livre para enriquecer os trabalhos dos nobres vereadores. E eu não entrei para o ramo da política. Eu sou cirurgião, eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, mas a política faz parte da vida de todos nós. Não adianta falar, eu não gosto de política. Está errado quem fala isso. A política você faz dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa, e é uma política de construção. A palavra poli, ela significa pluralidade, diferentes opiniões, para construirmos um consenso. Então, isso daqui, gente, é para dizer a vocês que, se a gente puder unir forças, independente de ideologias partidárias ou de ideologias diferentes, todos nós, passou período eleitoral, sabe por que tem o período eleitoral? É para a gente debater, é para a gente discutir, é para a gente discordar. Passou período eleitoral, a gente tem que estar todo mundo junto. Papel de vereador é fiscalizar? Mas é também ser responsável por ir lá e avaliar o que você tem dentro da prefeitura de orçamento, quanto que está gastando e por que temos que ter um novo código tributário. Isso é responsabilidade, tanto política quanto social e administrativa. E o executivo e o judiciário e o legislativo compõem os poderes que, juntamente com todos nós, vamos fazer com que haja a política, que é o poli, que é o desenvolvimento para que todos possam ter uma cidade melhor e uma evolução desse consenso. Nós não temos aqui na nossa comarca de Ubá e na nossa microrregião um deputado estadual e nem um federal. Mas nós temos lideranças políticas. Eu queria deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. O objetivo hoje é dizer a vocês que, se nós conseguirmos criar um conselho político em nossa região e em nossa cidade e em nossa microrregião de Ubá, nós conseguiremos fazer o trabalho que nós não temos de representatividade de deputado estadual ou de um deputado federal. Eu proponho a vocês que estudem sobre esse assunto e que nós possamos criar um conselho político. E eu vou dar um exemplo por que a gente consegue as coisas. Em 2023, teve um encontro do Partido Novo em Juiz de Fora, e o vice-governador
assumindo o papel de governador na área da saúde, esteve lá. E nós fomos representados, na época, pelo presidente da Câmara, que era o vereador José Roberto, que aqui hoje está ausente. Além do José Roberto, nós tínhamos a vereadora Aline, o vereador José Maria, os representantes do Partido Novo, que eu faço agora aqui a minha menção ao presidente do Partido Novo em Ubá, o Michel, que está ali. Você pode se levantar, Michel, por favor? Michel é o presidente do Partido Novo em Ubá, do nosso núcleo do Partido Novo. Michel esteve lá com a gente, o Tiago Lanes também esteve lá com a gente, ocasião em que os projetos de criação dessas 6 unidades básicas, que foram anunciados agora recente, de surpresa pelo Matheus Simões, falou, olha, gente, tem uma surpresa aqui ainda. Além dos investimentos, nós ainda vamos falar das 6 unidades básicas que o Ubá vai receber. Não tem dono, não fui eu. Foi um grupo de pessoas, de lideranças. Se nós unirmos forças, nós conseguimos as coisas para a nossa cidade. E foi um exemplo onde uniu o Gilberto, que vocês estão reverenciando agora, né? Eu, como representante de 18 cidades do Partido Novo, e mais pessoas ali, como a Aline, o Zé Maria, nós chegamos com o projeto dessas 6 unidades básicas, e eu fiquei muito bravo com a Aline na época, porque eu falei, o vazio existencial é de 15. E ela ainda entregou faltando odontologia. Eu falei, como é que você... O Matheus Simões folheou e falou assim, doutor João, não tem odontologia aqui não, ó, nas unidades não. Eu falei, me dá esse projeto de novo, Matheus. Professor Matheus, eu peguei de volta e falei, Aline, vamos levar esse projeto, vamos passar ele para a doutora Alexa, que ela vai estruturar a parte da odontologia dentro do projeto, e eu trago e entrego para o Matheus. Mas o Matheus disse assim, depois vocês mandam para mim o projeto, mas eu vou ficar com esse projeto e vou assinar um protocolo que eu vou cumprir essa missão com vocês. Porque ele ficou diante de nós lá. Pode passando, por gentileza? Agora você vai passar, né? E aqui houve uma conversa, onde o Matheus falou, não, me devolve, que nós vamos conseguir isso para vocês. Vocês vão poder ler aqui, gente, que eu estou falando sobre o Conselho Político ao mesmo tempo. Por quê? Eu estou colocando uma coisa e outra ao mesmo tempo. O que eu estou colocando? Eu estou colocando que quando vocês unem pessoas de partidos diferentes, não importa se é o Renatinho de São Domingos, se é o Aldeir do Santa Bernadette, ou do bairro que ele está, do centro, se é o Pica-Pau do bairro industrial, se é o Breno, que atua na parte esportiva, se é o André Alves do PL, não importa. O importante é que quando nós sentamos e olhamos para o mesmo objetivo, nós nos tornamos mais fortes. Então, gente, pode ir passando, por gentileza. Os fundamentos e objetivos de um conselho político representativo, pode passar. Então, as razões para criar um conselho político. Aí você vai encontrar que tem um fortalecimento da representação local. Eu quero usar, sim. Mas ele está desligado. Eu acho que dá. Obrigado, Breno. Professor, não tem jeito, né, Breno? A gente não consegue, a gente tem que olhar para as pessoas para saber se as pessoas estão entendendo o que a gente fala. E as razões para criar um conselho político, gente, é fortalecimento da representação local. Se a gente fortalecer a nossa representação local, nós conseguimos adentrar a Assembleia Legislativa e a Assembleia Federativa, tanto a nível de Brasília, quanto a nível estadual, porque sempre tem alguém que tem um vínculo com alguém que pode nos receber lá. Então, a garantia da participação democrática, que envolve esse conselho político, o que um conselho político faz, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês criarem esse conselho político e votarem, vocês vão chamar pessoas que já representaram o Ubá. Vou dar um exemplo. O Dirceu Ribeiro, tá mais velho, já foi deputado, ele poderia contribuir muito com a sua experiência. Eu cito o Dirceu Ribeiro porque, quando eu olho para a experiência que ele tem na Assembleia e vejo ex-deputados que hoje fazem parte da base do governo, como a Celise Laviola, que chega e fala, é o meu ex-colega, ele tem acesso a ela, eu vejo que lá dentro ele ainda tem acesso a algumas coisas que poderiam nos ajudar. Então, além dele, tem outras pessoas que já foram deputados, como o Vadim Baião, que já foram prefeitos, Narciso Michele, que Deus o tenha, com a graça de Deus, ele já foi para um lugar melhor do que o que nós estamos aqui. Eu falo graças de Deus, porque quando a pessoa vem e faz muita coisa boa aqui, com certeza ele tem um lugar bom lá no céu. Então, gente, esse conselho político é para puxar pessoas experientes, para a gente formar
um conselho político de lideranças, e aí tem a participação do presidente da Câmara, do prefeito atual, das pessoas que podem nos ajudar. A melhoria dessa articulação política. Gente, nós estamos numa situação hoje, que eu vi aqui, eu não posso deixar de citar, rapidamente eu vou citar, que se tem um conselho político com pessoas experientes, nós poderíamos ter é como se fosse um pêndulo da razão, para que o poder de vocês, juntamente com o poder executivo, se sentem e encontrem o caminho, com o respeito que o executivo tem que ter ao legislativo, com a independência que esse poder tem que ter do executivo. Esse poder, ele pode, sim, estar unido ao executivo, mas na hora que tiver que votar alguma coisa importante, ele tem que se abster de qualquer benefício do poder executivo, porque ele tem que ter independência. Vamos em frente. Principais objetivos na representação junto à Assembleia Legislativa e deputados. Pode passar, porque eu vou falar, eu já falei sobre isso. Põe o vídeo, por favor. Aumenta o som, pode, por favor? Eu que agradeço. O Matheus disse para nós, eu que agradeço. A gratidão, gente, para mim, no meio político, representa muita coisa. Por que ele disse isso? Porque ele viu que nós fomos lá, pessoas de partidos diferentes, todos unidos, e ele ficou muito emocionado com aquela vontade que a gente tinha, 3 partidos, para que a gente pudesse fazer com que ele atendesse ao pedido dessas 6 unidades básicas. E ele não esqueceu não, presidente. Quando ele chegou aqui, ele veio e falou para mim, vai ter uma surpresinha, viu? Desde aquele dia, está lá em cima, está lá na mesa. E aí, nós fomos agraciados com mais gente que foi pedir. Não foi só porque nós fomos, teve muita gente que foi, teve deputado amigo de gente daqui que foi. Então é só assim, se a gente tiver força de união, a gente consegue muita coisa. Pode passar, por favor? Os benefícios para a cidade e para a região. Não se esqueçam, gente, que quando vocês estão aqui, vocês representam a cidade de Ubá, mas nós somos uma cidade polo. Nós temos 18 cidades que estão correlacionadas conosco. Eu sugiro a vocês que façam um congressamento e um simpósio com os demais vereadores dessas 18 cidades que compõem essa região, essa micro-região de Ubá. Eu acho que vocês deveriam, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se reunirem com todos esses vereadores, para vocês saberem o que acontece e terem representação a nível estadual. Pode passar? Que é uma integração entre os poderes. Pode passar, pode terminar. Eu vou falar agora. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Gente, nós precisamos formar lideranças locais. E essa escola do Legislativo aqui é muito importante. Eu participei dessa escola durante um período e eu vi que muitas das coisas que eu tinha que aprender e tinha que saber sobre política era discutido aqui dentro. E tem muita gente que sequer sabe da importância da escolinha do Legislativo que tem aqui dentro. Tá? É uma escolinha de formação de lideranças e de política, né? De política de desenvolvimento local e regional. Eu acho que tem uma doutora que é responsável pela escola do Legislativo, doutora Juliana. Pode passar, gente. Isso aqui eu vou mais rápido, porque agora eu vou falar sobre um assunto importante. Vamos para frente. Acho que eu já fiz um resumo. Mediação de conflitos, técnicas de mediação entre executivo e legislativo. Vocês sempre têm que ter uma pessoa, no caso o presidente da Câmara, vocês têm que ter, quando o presidente da Câmara tiver com essa dificuldade, vocês têm que se unir a ele, definir uma comissão e ir para tratar desse assunto com o executivo com independência. E fiscalizar mesmo. Não deixa passar nada não, cobra. Tem que ter transparência mesmo, tem que estar tudo lá no portal da transparência. Vocês têm que tomar uma atitude enérgica quando vê que tem coisa errada acontecendo, mas tem que ver de verdade, não pode ser leviano não, né? Só opor-se por opor não é uma política saudável. Pode passar? Pode passar, por favor? Eu vou resumir, porque tem muita coisa, eu preciso aprender a não ser prolixo, porque professor tem mania de querer ensinar, né? Eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho e aprender com vocês. Eu vou terminar com uma coisa muito importante, que é
a ação que nós estamos tendo coordenada para exigir que haja uma obra da LMG aqui depois de Rodeiro. O nosso partido tem 8 anos que esse problema está lá e o nosso Partido Novo aqui da região tem cobrado incessantemente as autoridades. Eu vou dar uma notícia para vocês. O governador, quando esteve aqui, eu fui lá para gravar com ele sobre aquele problema, não para que eu pudesse me promover, é porque realmente a gente quer fazer alguma coisa. E aí, ele ficou como mentiroso. Tem muita gente cometendo uma injustiça tremenda com o governador, colocando o vídeo dele falando daquela situação lá, sem saber o que realmente aconteceu. O que aconteceu, gente, foi que até abril, esse processo licitatório foi aberto e já tinha uma empresa que estava quase tudo certo. Mas no Partido Novo, tem cobrança em cima do próprio governador. O próprio partido começa a fiscalizar a empresa que vai estar ganhando ali aquele processo de licitação. E nós encontramos irregularidades na documentação dessa empresa. Então, o processo licitatório fracassou. Vou mostrar para vocês. Pode ir para o último slide aqui? Pode ir para o último slide. Aqui, voltam, isso. Aviso de licitação fracassada, olha a data, ó, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, e ele, por não ter olhado toda a documentação, eu falei com o governador, isso está errado, ele já tinha que ter avisado antes, e ele caiu. Ele caiu e entrou o Matheus agora, e hoje eu estive conversando com o Matheus, e o Matheus me garantiu que esse processo já está novamente sendo licitado. E que nós vamos resolver, só que não dá para fazer as coisas em toque de caixa, não dá para fazer isso essa semana e até semana que vem. Então isso daqui, gente, é para provar a vocês que o processo de licitação estava tudo direitinho, na data correta, o processo está lá, tudo direitinho, tá? Isso aqui é depois de Rodeiro, ó, trecho de Rodeiro na MG, indo em direção a essa MG, que é aquela estrada que vai para Astolfo Dutra, e essa daqui é a LMG 850. Agora, volta um slide, só para vocês verem agora o que está atual, para vocês entenderem. Quando as pessoas começarem a falar, o Zema é um mentiroso, o doutor João é amigo dele, fica defendendo ele. Eu não defendo quem é mentiroso, não. Eu não estou aqui dando a minha cara a tapa se eu não soubesse que tem seriedade lá e que a gente vai resolver aquilo lá. Eu não estaria aqui. Porque se tem uma coisa que eu tenho a zelar é o nome do meu pai, né, Paulinho? Eu não posso deixar o que meu pai me deu de legado ir por água abaixo por causa de política errada, não. Então, gente, o parecer da liderança de micro-região de Ubá, que é a minha liderança, com mais outras pessoas que estão junto conosco em várias cidades, e nós estamos fazendo é como se você tivesse um conjunto de pessoas cobrando incessantemente, com ofícios e querendo saber o que está acontecendo. Então, hoje, vocês vão ter aqui já, ó, aviso de licitação, edital de 2025, o processo está aqui. Vocês podem olhar aí que já está no edital, tá? Da Assembleia do Estado, né? Do edital são os atos oficiais do Estado de Minas. Já está praticamente sendo licitado, já está em concorrência eletrônica, com mais um mês. Nós teremos essa audiência, essa verificação dos documentos. Se essa empresa estiver dentro da legalidade, as obras começam até o fim do ano, com certeza, e nós vamos resolver aquele lance lá depois de Rodeiro. Então, eu pedi a palavra para deixar registrado aqui, isso para vocês, e pedir e conclamar todos vocês para unirem forças para que a gente possa criar um conselho político em Ubá. Que não tenha dono, que não sou eu que sou o tal, que não tem isso. É todos nós, cada um com a sua função, cada um com a sua representatividade, para que nós possamos ir nos órgãos competentes e buscar os recursos que nós tanto precisamos. Não sei se vocês sabem, a área da Zona da Mata de Minas é uma das áreas mais pobres do estado de Minas. O Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri eram as áreas mais pobres. O Vale do Mucuri, com a política de desenvolvimento econômico, com a exploração do lítio, tem um potencial de se tornar o Vale da Prosperidade. E nós vamos nos tornar o segundo
lugar mais pobre de Minas. Nós temos que mudar isso. Obrigado, viu, gente? Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor? Eu tenho só uma pergunta para o senhor. Pois sim. Quando o senhor fala em presidente. licitação, quando que o senhor acha que essas obras vão estar concluídas? Porque realmente faz 9 anos que a gente luta com aquilo ali e o Distrito de Diamante sofre demais na época de chuva, porque é carreta com 60 toneladas, 40, 50 toneladas que passa dentro do Diamante, afundando asfalto, estourando rede de esgoto. Pode voltar. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Quando que isso vai ser concluído? Volta. Antes ou depois da eleição? Volta só uma, por favor. Com 30 dias, ó, esse aqui, ó, visita técnica ocorrerá nos dias 27/8 a 28/8, ou seja, já ocorreu a visita técnica. Então, agora, o processo já está em licitação e, com 30 dias, com certeza, está concluído. A partir do momento que está concluído, é publicado e dá-se início às obras assim que for publicado. Eu acredito que com 45, 60 dias, mas eu não posso cravar, porque se tiver alguma documentação irregular, o erário público para nós, para o Partido Novo e para o governador Romeu Zema, tem gente lá que olha e não deixa passar. Se o asfalto que eles vão colocar não é aquilo que está lá, não vai colocar. Porque eles não vão pegar o dinheiro público, que tem empresa, presidente, que tem mania de... coloca tudo no papel, e quando vai lá e faz, não é do jeito que está no papel. Eles ganham a licitação, mas não querem cumprir aquilo lá. E nós temos que acabar com isso, esse complexo de inferioridade que Minas Gerais tem. Vocês já viram, gente, quando vocês pegam a divisa de Minas com Rio ou São Paulo, que o barulho do carro, o pneu, muda? Vocês já fizeram o teste? O barulho do pneu do carro, quando você muda da divisa do estado de Minas para o estado de São Paulo, é aquele barulho, aí passa, muda, por causa do asfalto, por causa dessas empresas que sempre nos tratam de uma forma pejorativa, podemos dizer assim. Ô, gente, muito obrigado, estou à disposição para qualquer pergunta também aqui dos novos vereadores. E como eu estou fazendo uso da tribuna livre, eu queria até pedir ao presidente da Câmara, se alguém aí quiser fazer uma pergunta que seja breve, eu posso responder, tá bom, gente? Infelizmente, a plateia eu não posso. Não mas pode participar. qualquer vereador aqui, se eu abrir uma exceção... Ainda está no meu tempo, não, né, presidente? Oi? Ainda está no tempo ou já acabou o tempo? Não, já passou, mas não tem problema. Então, não. me desculpa, não podemos processo. abrir mesmo. Se fosse no meu tempo, eu até poderia, mas não posso. Mas gente. as considerações finais do senhor, doutor? Agradeço a todos e quero deixar claro aqui a essa casa que eu vou estar vindo mais aqui. Eu acho muito importante o trabalho de vocês para o nosso município. Só somar os votos de todos vocês, vocês vão saber o peso da quantidade de pessoas, estando aqui ou não essas pessoas, até porque não caberia aqui se viesse todos que votaram em vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.